E foi assim, irmãos, que a mão poderosa de Deus começou a trabalhar na minha vida. Mas eu não sabia que aquelas dores, aquelas noites sem dormir, eram só o começo de uma prova que o Senhor permitiu para me trazer de volta para Ele. Porque Deus não desiste de ninguém, não. Ele é como aquele pescador paciente que já lançou o anzol e sabe que na hora certa, vai puxar o peixe para fora d'água. O fogo selvagem foi aumentando. Chegou um ponto que eu não conseguia mais vestir uma camisa, irmãos. O tecido grudava nas feridas e quando arrancava, era como se tirassem pedaços da minha carne. Minha mãe chorava escondido no quarto, mas não deixava eu ver. Ela só falava, filho, confia em Deus. Ele não vai deixar você assim. E eu, na minha rebeldia, ainda respondia, se Deus é tão bom, por que ele me deixou assim? Ah, irmãos, como a gente é cego quando se afasta da verdade. Até que um dia, o médico falou, se isso não melhorar em uma semana, a gente vai ter que internar. O risco de infecção geral é grande. Eu ouvi aquilo e pela primeira vez senti medo. Não era medo da morte, não. Era medo de morrer sem paz, irmãos. Porque eu sabia que se fosse embora daquele jeito não ia encontrar descanso. A minha consciência não deixava. Foi aí que a minha mãe fez uma coisa que mudou tudo. Ela pegou a Bíblia, abriu em Tiago 5, 14, 15, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, e disse, filho, amanhã você vai na igreja. Não é para pedir cura. É para se humilhar diante de Deus. Eu ainda resisti, mãe, eu não vou aguentar ficar lá com essa dor. Ela só olhou nos meus olhos e falou, se você não for, eu vou carregar você nas costas. E no outro dia eu estava lá. Não entrei pela porta da frente, não. Entre pela porta dos fundos de cabeça baixa, coberto com um lençol para ninguém ver as feridas. Mas quando eu pisquei dentro daquele salão, irmãos, algo aconteceu. Não foi barulho, não foi música, não foi ninguém falando comigo. Foi um silêncio tão profundo que parecia que até o ar parou. E de repente eu senti como se uma mão invisível apertasse o meu peito e falasse, até aqui você veio sozinho, mas daqui pra frente é comigo. O cooperador que estava liderando o culto nem sabia que eu tinha chegado. Mas quando ele abriu a boca para falar, as primeiras palavras que saíram foram, há aqui um filho pródigo que voltou para a casa do pai. Eu tremi todo, irmãos. Não era coincidência. Era Deus falando direto comigo. E quando ele terminou a mensagem e perguntou, tem alguém aqui que quer se entregar para Jesus? Eu não aguentava mais. Levantei a mão trêmula e falei, eu quero, irmão. Eu quero voltar. E foi ali, na frente de todo mundo, que eu caí de joelhos. Não chorei de dor física, não. Chorei de vergonha, de alívio, de gratidão. Porque eu sabia que mesmo com aquelas feridas, mesmo com aquele cheiro de álcool e remédio no meu corpo, Deus não tinha me abandonado. E quando o irmão impôs as mãos em mim e começou a orar, eu senti uma queimação diferente, não era o fogo da doença, era o fogo do Espírito Santo purificando minha alma. Naquela mesma noite, eu fui batizado. Não esperei, não adiei. Porque eu sabia que se não fizesse naquele momento, o adversário ia arrumar uma desculpa para me fazer desistir. E quando eu saí daquelas águas, irmãos, algo mudou. Não foi que as feridas sumiram na hora, não. Mas a dor era diferente. Era como se Deus tivesse falado, agora você é meu, e eu vou te curar no meu tempo. E assim foi. Não foi de um dia para o outro. Foram meses de tratamento, de curativos, de orações. Mas a cada semana, as feridas iam secando. A pele ia se regenerando. E o mais incrível, não ficou nenhuma marca. Hoje, se você olhar pro meu braço, pro meu peito, não vai ver nenhuma cicatriz daqueles dias. Só tem uma marca, irmãos, a marca de Cristo em mim. E o que eu aprendi com tudo isso? Deus não briga com a gente. Ele espera. Mas quando a gente se humilha, ele age. 2. A oração de uma mãe é poderosa. Enquanto ela estava de joelhos, eu estava sendo guardado. 3. O adversário sabe quando a gente está fraco, e ele ataca. Mas se a gente ficar firme na igreja, ele não pode nos tocar. 4. Deus não faz milagre para a gente ficar admirando o milagre. Ele faz para a gente servir a ele. Hoje, eu sou cooperador na mesma igreja que eu um dia rejeitei. E toda vez que vejo um jovem saindo, dando as costas para Deus, eu me aproximo e falo, irmão, cuidado. O mundo promete liberdade, mas só dá escravidão. Em Cristo é que a gente acha a verdadeira paz. Alguns ouvem, outros não. Mas eu sei que assim como Deus não desistiu de mim, Ele não vai desistir deles. E para encerrar, eu quero deixar uma palavra para vocês. Se você está passando por uma prova hoje, não desista. Se parece que Deus está demorando, Ele não esqueceu de você. Se as feridas ainda doem, a cura vai chegar. Porque o mesmo Deus que me tirou do lixo e me colocou no altar pode fazer o mesmo por você. Glória ao nome santo do Senhor.
Glória a Deus. Notas para manutenção do estilo. Detalhes físicos e emocionais, cheiro de álcool, dor ao vestir camisa, mantém o realismo. Diálogos diretos. Mãe, se você não for, eu vou carregar você nas costas, reforçam a oralidade. Doutrina implícita, batismo, oração dos presbíteros, marca de Cristo sem sermão explícito. Tom de gratidão e urgência, não desista, Deus não esqueceu, sem pressionar. Foco na restauração, cura gradual, serviço na igreja, em vez de milagre instantâneo. Frase final de impacto. Se Deus fez isso comigo, um homem que já tinha dado as costas para ele, imagine o que ele não pode fazer na vida de quem já está firme na sua presença. E sabe de uma coisa, irmão? Pausa, voz mais baixa como quem compartilha um segredo sagrado. Depois que eu fui batizado, as feridas começaram a secar. Não foi da noite pro dia, não. Deus não faz as coisas pela metade. Ele vai restaurando aos poucos, pra gente aprender a depender dele todo dia. Cada vez que eu trocava a atadura, via menos pus, menos dor. Até que um dia a minha mãe olhou pra mim e falou: filho, parece que tá nascendo pele nova. E era, literalmente. Onde tinha carne viva, agora tinha cicatriz. E onde tinha cicatriz, Deus estava escrevendo uma história nova. Mas eu vou te contar um detalhe que poucos sabem. Olhar firme, como quem pesa cada palavra. No domingo seguinte ao meu batismo, eu estava na igreja, ainda com aquelas marcas no corpo, ainda sentindo umas fisgadas quando mexia o braço. Aí, durante o culto, o irmão que estava dirigindo falou assim: tem alguém aqui que Deus já curou, mas ainda não acreditou. Parecia que ele estava olhando para mim. Eu baixei a cabeça porque era verdade. As feridas estavam sarando, mas no meu coração ainda tinha umas dúvidas. Será que isso aqui vai voltar? Será que eu mereço mesmo? Aí, o Espírito Santo começou a trabalhar. Não foi barulho, não foi gritaria, foi uma certeza que encheu meu peito. Como se Deus falasse: eu não tiro só a dor, eu tiro a memória dela. E foi assim. Deus não só curou meu corpo, ele apagou o medo de ficar doente de novo. Hoje, se você olhar pro meu braço, vai ver só umas marcas clarinhas, quase imperceptíveis. Mas eu sei que aquele fogo não volta mais, porque Deus não repete obra. O que ele faz, faz para sempre. E tem mais, irmão. Sorriso discreto como quem lembra de um milagre escondido. Uns 2 meses depois eu estava trabalhando numa obra, porque graças a Deus, o patrão me chamou de volta quando viu que eu estava bom. Aí, na hora do almoço, um cara que eu nem conhecia direito chegou perto de mim e falou: ó, você não é o fulano, que estava cheio de ferida aquele tempo? Eu falei: sou eu mesmo. Ele olhou pro meu braço, coçou a cabeça e disse: mas como? Eu vi você na rua, parecia um defunto andando. E agora você tá aqui forte, trabalhando. O que foi que você fez? Eu podia ter falado de remédio de médico, mas não. Deus me deu coragem. Olhei nos olhos dele e falei: fui na igreja. Me batizei em nome de Jesus Cristo. E ele me curou. O homem ficou quieto, olhando para mim como se tivesse visto um fantasma. Depois, só balançou a cabeça e falou: se Deus faz isso, então ele é mesmo poderoso. E sabe o que aconteceu? Esse homem começou a frequentar a igreja. Hoje ele já está batizado, já está servindo a Deus. Uma alma resgatada porque Deus usou até as minhas cicatrizes para mostrar o seu poder. Mas eu não vou mentir para você, irmão. Tom sério, quase confessional. Nem tudo foi fácil. Teve dia que o adversário veio com tudo. Você acha que Deus te perdoou mesmo? Lembra das coisas que você fez? Mas aí eu lembrava da palavra que o irmão falou naquele culto: tem alguém maior do que eu que não deixa você ver o meu passado. E é verdade. Cada vez que a dúvida vinha, eu orava: Senhor, se o Senhor me perdoou, por que eu não vou me perdoar? E Deus, na sua fidelidade, ia me mostrando: o que eu apago ninguém mais acha. Hoje, quando eu vejo algum irmão resfriado, afastando da igreja, eu chego perto e falo: irmão, cuidado. O adversário é esperto. Ele não vem com chifre e rabo, não. Ele vem com um sorriso, com uma música, com um convite para a praça. Mas no final, o que ele quer é te ver longe de Deus. Porque eu sei como é. Eu já estive do outro lado. E se Deus me puxou de volta, ele pode puxar qualquer um. E para fechar, eu quero deixar um recado para você que está ouvindo isso hoje. Voz firme, quase solene. Se você está passando por uma prova, não olha pro tamanho dela, olha pro tamanho de Deus. Se parece que tá tudo perdido, lembra do peixe fisgado. O anzol já tá na boca, é só questão de tempo para Deus puxar a linha. Se você já caiu, levanta. Se você já errou, confessa. Porque Deus não olha pro teu passado, ele olha pro teu coração. E se você tá firme, não sai do lugar. Não é porque a batalha acalmou que a guerra acabou. Fica na igreja, congrega, ora, jejua. Porque o adversário não dorme, mas Deus também não.
Hoje eu sou cooperador na igreja. Minha mãe ainda ora por mim todo dia. Minha família tá toda servindo a Deus. E as marcas? Elas estão lá, mas agora são troféus. Toda vez que eu vejo, eu lembro. Deus me tirou do lixo e me colocou no altar. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Pausa longa, como quem deixa o Espírito Santo trabalhar nos corações, depois fecha com uma última frase impactante. E se Deus fez isso por mim, imagine o que Ele não pode fazer por você. Sorriso confiante, olhando fixamente para a câmera ou para a congregação. Fica firme. A obra vai ser concluída. E eu não podia terminar esse relato sem contar um detalhe que marcou a minha vida para sempre. Voz mais baixa, como quem compartilha um segredo sagrado. Depois que eu fui batizado, eu ainda sentia umas dores no corpo por causa daquele fogo selvagem. Não era mais aquelas bolhas horrorosas, não, mas uma coceira, uma queimação leve, como se a pele ainda lembrasse do que tinha passado. Pausa. Um dia depois do culto, o irmão mais velho na fé, um daqueles que já tinha visto muita coisa de Deus, me chamou num canto e falou assim: Filho, você sabe por que essa marca ainda tá aí? Eu falei: Não, irmão. Será que é porque eu ainda não tô 100% curado? Ele botou a mão no meu ombro, olhou nos meus olhos e disse: Não, meu irmão. Isso aí não é doença não. Isso é um lembrete. Todo dia que você sentir isso, é para você lembrar de duas coisas. Primeiro, do que Deus te livrou. Segundo, do preço que Ele pagou para te trazer de volta. Porque quando Jesus foi açoitado, as marcas ficaram nele, e quando Ele te curou, as marcas ficaram em você. Mas agora elas não doem mais como antes. Agora elas falam. Isso me quebrantou, irmãos. Voz embargada, porque eu entendi que Deus não tira todas as marcas da gente para a gente esquecer do que Ele fez. Às vezes, Ele deixa um sinal, para a gente nunca esquecer da misericórdia. E tem mais uma coisa que eu preciso contar. Tom de urgência. Depois que eu voltei para a igreja, eu comecei a ver muitos jovens passando pelo mesmo que eu passei. Alguns até pior. Vi irmão que estava na igreja desde pequeno, de repente sumiu. Vi irmã que cantava no coral, depois estava nas festas do mundo. E sabe o que mais me doía? Que muitos deles achavam que iam voltar quando quisessem. Como se Deus fosse um pai que fica esperando o filho rebelde voltar sem nunca fechar a porta. Mas a Bíblia não fala assim não. Um dia, um desses jovens, um que eu conhecia desde criança, me procurou. Tava magro, os olhos fundos, cheio de tatuagem nova. Falou assim: Ó, irmão, eu tô querendo voltar para a igreja, mas eu não sei se Deus ainda me aceita. Eu fiz cada coisa. Eu não falei nada. Só peguei a mão dele e mostrei o meu braço, onde ainda tinha umas manchas daquela doença. E falei: Olha aqui, isso aqui é o que sobrou de quando eu me afastei de Deus. Eu também achei que ia voltar quando quisesse. Mas sabe quando eu voltei? Quando Deus quis. Porque Ele que puxa o anzol, não a gente. E se você tá aqui hoje, é porque Ele ainda tá puxando você. Mas cuidado, porque tem uns que Ele larga a linha. Esse jovem chorou ali mesmo. Pausa. Hoje ele tá batizado, firme na igreja, e toda vez que a gente se encontra, a gente se abraça e fala: a obra vai ser concluída. E para fechar, eu quero deixar um recado para você que tá ouvindo isso hoje e tá pensando: ah, mas o meu caso é diferente, eu já fiz coisa demais. Voz firme, quase severa. Deixa eu te contar uma coisa: o diabo não tem criatividade. Ele usa as mesmas armadilhas desde o jardim do Éden. Ele te faz achar que você é o único que já caiu tão fundo, que já errou tanto, que já se afastou demais. Mas isso é mentira. Batendo levemente na mesa ou no púlpito. Quando eu estava no centro espírita, aquele homem falou uma verdade para mim. Hoje de manhã eu tive dentro do inferno. E sabe por que ele falou isso? Porque ele sabia que o inferno não é só lá embaixo, o inferno é viver sem Deus. E se você está ouvindo isso hoje e está longe da igreja, você já sabe do que eu tô falando. Você já sentiu esse vazio, essa solidão que não passa, esse medo que não some. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Sorriso, Deus não desistiu de você. Aquele peixe fisgado que eu falei no começo? Você é esse peixe. E o anzol já tá na tua boca. Pode ser que você ainda tá se debatendo, ainda tá nadando para longe, ainda tá achando que vai escapar. Mas quando Deus puxar a linha, ninguém segura. E sabe quando Ele vai puxar? Quando você dobrar os joelhos. Então faz isso hoje. Voz baixa, quase um sussurro. Se você tá em casa, dobra os joelhos agora mesmo e fala: Senhor, eu voltei. Se você tá na igreja, levanta a mão e pede para Deus te perdoar. Se você tá no trabalho, no ônibus, na rua, para tudo e clama por Ele. Porque a oração da tua mãe, do teu pai, do teu irmão na fé, ela tá te guardando. E quando você voltar, quando, não se você vai ver que as marcas que o mundo deixou em você,
Deus vai transformar em troféus. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Pausa longa. Olhar fixo, como quem espera uma resposta do Espírito Santo. Depois, fechando com autoridade, mas com amor. A obra vai ser concluída. Sorriso confiante. Fica firme. E foi exatamente assim que aconteceu comigo. Eu não sabia, mas enquanto eu estava lá na praça, ouvindo aquelas músicas que só traziam mais vazio, enquanto eu ria com os amigos que só me puxavam para baixo, enquanto eu achava que estava livre, o anzol já estava na minha boca. E Deus, no seu tempo, ia puxar a linha. Mas o adversário não estava dormindo, não. Ele sabia que se eu voltasse para a igreja, ele perdia o jogo. Então ele começou a trabalhar forte. E foi aí que veio a doença. O fogo que não queimava só a pele. Começou com uma coceira no braço. Depois, umas bolinhas vermelhas pequenas, quase imperceptíveis. Deve ser alergia, eu pensei. Passou uma semana, 2, e aquelas bolinhas viraram feridas abertas, cheias de pus. Fogo selvagem. Os médicos falavam, os remédios vinham, mas nada adiantava. Cada dia pior. Minha mãe, coitada, via eu me consumindo e não podia fazer nada. Só orar. E ela orava. Todo dia de joelhos no quarto, com a porta fechada. Eu ouvia os soluços dela à noite, mas fingia que não escutava. Deus não existe, eu pensava. Se existisse, não deixaria isso acontecer. Até que um dia, as feridas chegaram no rosto. Não tinha mais como esconder. Os amigos da praça começaram a me evitar. Tá com doença de pele, irmão. Melhor ficar longe. O mesmo pessoal que me chamava para beber, para fumar, para zoar da igreja, agora nem olhava na minha cara. E foi aí que eu lembrei das palavras da minha mãe. Filho, quando você menos esperar, Deus vai te chamar. A visita que mudou tudo. Uma noite, eu não aguentava mais a dor. O corpo todo ardendo, como se tivesse mergulhado em álcool e alguém jogasse fogo. Minha irmã, que já estava na igreja faz tempo, chegou perto de mim e falou: Irmão, você precisa ir na igreja. Hoje tem culto de oração. Pra quê? Eu respondi com raiva. Deus não me quer lá. Se ele existisse, não deixaria eu assim. Ela não discutiu. Só olhou nos meus olhos e disse: Deus não faz barganha com o homem. Ou você vai por fé, ou não vai. Aquilo me doeu mais que as feridas. Porque era verdade. Eu estava querendo impor minhas condições. Deus, me cura primeiro, aí eu volto. Mas não é assim que funciona. Então, com o corpo cheio de bolhas, com dor, com vergonha, eu fui. O culto que eu nunca esqueci. Quando eu entrei na igreja, os irmãos não me olharam com nojo. Não viraram o rosto. Ninguém falou nada. Só um irmão mais velho, cooperador, veio até mim, colocou a mão no meu ombro e disse: Fique firme, filho. A obra vai ser concluída. E eu chorei. Não de dor, não de vergonha. De alívio. Porque pela primeira vez em meses eu senti que não estava sozinho. Quando o culto começou eu não conseguia ficar de pé. Fiquei sentado no banco dos fundos com a cabeça baixa. Mas quando o irmão começou a pregar sobre o poder do sangue de Jesus, alguma coisa dentro de mim quebrou. E foi aí que eu ouvi uma voz. Não era do irmão. Não era de ninguém na igreja. Era dentro de mim. Levanta. Vai pra frente. Dobra os joelhos. Eu tremi. Não era medo. Era o Espírito Santo. E eu obedeci. O batismo que lavou tudo. Quando eu cheguei na frente, o irmão que estava dirigindo o culto nem perguntou nada. Só olhou para mim e falou: Você quer ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados? Eu balancei a cabeça, porque não conseguia falar. As lágrimas não paravam. E quando eu desci aquelas águas, amém, irmãos, glória a Deus. Não foi só a doença que começou a sarar. Foi a minha alma. Eu saí das águas falando em línguas. Não entendi o que eu falava, mas sabia que era Deus. E quando eu olhei para o meu braço, as feridas já não ardiam mais. Não estavam saradas ainda, porque Deus não faz as coisas pela metade, mas a dor tinha ido embora. E naquela noite eu sonhei com uma vara verde. Uma vara que estava seca, mas brotou folhas novamente. E uma voz falou: Assim é a tua vida. O que estava morto, agora vive. A restauração da família. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava de joelhos como sempre. Mas dessa vez ela não estava chorando. Ela estava sorrindo. Eu sabia, filho. Eu sabia que Deus ia te trazer de volta. E ela me abraçou. Pela primeira vez em anos, eu senti paz. No dia seguinte, eu voltei para a igreja. E dessa vez não foi por obrigação. Foi porque eu precisava. Porque ali era o meu lugar. As feridas foram sarando aos poucos. Os médicos não entendiam. Isso não tem explicação médica, um deles falou. Mas eu sabia a explicação. Era Deus. E o mais lindo de tudo, minha família toda voltou. Meu pai, que estava afastado há anos, começou a ir aos cultos.
Minha irmã, que já estava firme, se alegrou ainda mais. E eu me tornei um cooperador. Hoje, quando eu vejo um jovem na praça, eu não julgo. Eu só penso, esse aí pode ser outro peixe fisgado. Só precisa de alguém para puxar a linha. A lição que Deus me ensinou. Irmãos, eu aprendi uma coisa nessa jornada. Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando a gente acha que tá perdido, o anzol já tá na nossa boca. 2. A oração dos justos pode tudo. Minha mãe não gritava, não fazia escândalo. Ela só dobrava os joelhos. E isso bastou. 3. A doença pode ser uma bênção. Se não fosse o fogo selvagem, eu nunca teria voltado. Deus usa até o sofrimento para nos trazer de volta. 4. O batismo não é só água. É poder. Quando eu saí daquelas águas, eu saí outro homem. 5. A obra que Deus começa, Ele termina. Não importa quanto tempo demore. Ele vai completar. Um recado para você que tá lendo. Se você tá afastado, se você tá com medo, se você acha que não tem mais jeito, escuta o que eu vou dizer. Deus não olha pro teu passado. Ele olha pro teu coração. Você pode estar cheio de feridas, cheio de culpas, cheio de vergonha. Mas quando você dobrar os joelhos, tudo muda. E se você tá pensando, mas eu já tentei e não consegui, tenta de novo. Porque dessa vez você não vai sozinho. A igreja tá aqui. Os irmãos estão aqui. E Deus tá aqui. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje eu sou um homem livre. Livre das feridas, livre das amarras, livre do vazio. E tudo isso porque Deus não desistiu de mim. Então, se você tá ouvindo essa mensagem hoje, faça uma coisa por mim. Dobra os joelhos. Volta para casa do Pai. Deixa Deus puxar o anzol. Porque quando Ele puxar, ninguém segura. Glória a Deus. Aleluia. Silêncio. Olhar fixo na congregação, como quem espera uma resposta. Depois, com voz firme e cheia de esperança. A obra vai ser concluída. Fica firme.